Olá, meu nome é Daniela Freixo de Faria e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre os embates e a possibilidade de conduzir esses momentos. Olá, muitas vezes no dia a dia, a hora do banho, a hora de jantar, a hora de comer, a coisa vai ficando tão difícil que quando a gente vê, a gente está numa bela de uma encrenca gigantesca que a gente não sabe como começou, mas sabe como termina. Todo mundo muito triste, todo mundo muito chateado. E existe uma coisa importante para a gente fazer agora, porque o não ele é muito importante e ele precisa ser usado com muita responsabilidade, assim como o sim. Mas muitas vezes as crianças elas ainda não dão conta do não, corte, acabou, finito. E se a gente consegue dizer o mesmo não, mas trazendo para ela quando é que isso será possível, qual é a possibilidade disso acontecer, ela se tranquiliza para ouvir o mesmo não. Vou dar um exemplo. Tá na hora de dormir, essa criança queria brincar um pouco mais com os carrinhos e precisa guardar tudo. Ou eu vejo aqui mesmo no consultório que chega a hora de ir embora, ninguém quer ir embora. E aí como é que faz isso? Vai todo mundo embora chorando? Não, agora acabou, vamos embora. Ou a gente consegue fazer uma condução para o próximo momento. Então muitas vezes aqui eu falo, vamos fazer uma coisa? Hoje a gente precisa ir embora. Mas já escolhe qual brinquedo que você vai querer começar a brincar na próxima vez que você vier. Muitas vezes a gente conta os dias, muitas vezes essa criança ela leva uma pedrinha para casa, ela leva alguma coisa que simbolize esse lugar. Em casa a gente pode fazer isso em muitos momentos. Então a criança ela quer continuar brincando com o carrinho ou com a boneca e já está na hora de dormir. E ao invés de falar, não, chega, acabou a brincadeira. E essa criança, normalmente, a gente vai chegar falando isso, ela vai falar, não, mas só mais um pouco, eu preciso brincar mais um pouco. E aí você vai falando, não, agora acabou a hora de dormir. E aquilo vai cair numa grande encrenca, num grande choro, porque ela vai reivindicar esse direito e você vai querer, e vai ter que ser cada vez mais firme para conseguir colocar isso em prática. Hora de dormir. Nessas horas é muito importante que a gente conduza esse momento. E uma maneira de fazer isso é a gente virar para essa criança e falar, nossa, essa sua brincadeira está muito legal. Agora a gente vai ter que dormir, mas vamos deixar tudo aqui já preparadinho para amanhã a gente continuar essa mesma brincadeira e aí eu quero brincar junto? Vamos combinar que amanhã a gente vai fazer tudo rápido para antes de dormir a gente conseguir ter um tempão de brincar? Na hora que a gente cria esse espaço possível para que aquilo continue, quando é algo possível de se continuar, óbvio, não é nenhuma coisa que precisa do corte mesmo e é para cortar com não. Na hora que essa coisa ela pode continuar em outro momento e apenas aquele momento não pode mais porque é hora de dormir, porque é hora de ir embora, porque acabou, porque precisa fazer a próxima atividade ou a próxima tarefa. Quando esse corte precisa acontecer, ele não precisa ser um corte violento, como um não para uma malcriação ou para um comportamento como um tapa, uma agressão física ou uma falta de respeito. Esse corte ele pode acontecer de uma maneira a gente conduzir a criança a entender que ali aquela situação terminou, mas que essa situação está tão boa que o adulto também entende isso, que essa criança vai poder viver de novo esse momento no dia seguinte, com todo o cuidado e o reconhecimento de que aquilo estava muito gostoso. Isso pode funcionar com a história da televisão, de só mais um desenho, só mais um desenho, só mais um pouquinho. Vamos combinar uma coisa? Amanhã a gente acorda, a gente faz todas as coisas direitinho. De repente dá um tempinho, até dá para brincar um pouco, para ler um livro, para a gente desenhar antes de sair de casa. Essa condução, ela faz com que a criança suporte esse não para o momento e faz com que a criança perceba algo importante, que coisas gostosas a gente tem os momentos para vivê-las. Esses momentos sempre vão existir e tem hora que ele vai estar super gostoso, tem outros que precisam acontecer e essa grande dança da vida vai acontecer no nosso cotidiano de uma maneira mais natural. Não precisa dar o corte de maneira tão forte para algo que pode acontecer no dia seguinte. E mostrar isso para as crianças traz um alívio grande e esse momento cotidiano vai ficando mais fácil. Por quê? Porque a criança se alivia, porque ela sabe que amanhã tem mais.
Ela sabe que agora ela vai jantar, mas logo depois do jantar ela pode voltar para a brincadeira. É só porque a gente precisa jantar agora. E a gente tem toda essa história para ir desenvolvendo ao longo do cotidiano dela. A gente cria com isso também a noção de tempo, a gente cria a noção do que eu adoro fazer, do que eu gosto de fazer e do que eu dou valor para fazer. E a gente alivia essa tensão desse dia a dia que muitas vezes eu chamo de hora do rush. Parece que é hora do rush, tá um trânsito horroroso em casa. E aí a gente consegue conduzir isso com mais leveza. A dica que eu queria dar hoje para vocês é para que a gente perceba esse movimento na nossa vida. Quando você está fazendo algo que você está amando fazer, que você tem um prazer enorme, e aquilo precisa ser rompido, porque outra coisa precisa vir, quando você percebe que aquilo pode voltar depois, você está lendo um livro e está amando aquilo, e aí você tem que sair porque é hora de ir até o mercado, porque precisa comprar comida para o jantar. E você sabe que você pode voltar, vai ter o jantar, vai ter toda essa história, mas que depois você consegue pegar o seu livro de novo. Saber disso ajuda muito a tolerar e a digerir esse não momentâneo para algo prazeroso. O não ele é importante, a gente já falou dele, da compreensão do não, a frustração, tudo isso existe, mas compreender que existem coisas que vão e vêm faz com que esse dia a dia possa ficar muito mais tranquilo e que essas ações prazerosas, esses momentos prazerosos possam ocupar mais do que a bronca, porque aquilo estava gostoso demais. A ideia é que a gente não brigue para interromper algo gostoso, que a gente conduza essa criança para fazer o que precisa, sabendo que esse algo gostoso pode voltar. Perceba isso na sua vida como adulto e vai ficar mais fácil reproduzir isso com as crianças. O vídeo de hoje foi esse. Espero que você tenha gostado. Na semana que vem a gente se vê. Tchau, tchau.